O momento em que aconteceu foi silencioso, enganosamente silencioso. Num segundo, o mundo era uma sinfonia de ruídos. O zumbido das geladeiras, o brilho das telas, o ronco do trânsito. No segundo seguinte, silêncio. Um silêncio profundo, que ninguém jamais havia realmente ouvido antes. As luzes não piscaram. Elas simplesmente sumiram. Cada tela ficou preta. Carros pararam mortos no meio da rua. Não foi apenas um corte de energia. Isso era algo totalmente diferente. Algo total. Naquelas primeiras horas, a confusão era o sentimento dominante. As pessoas apertavam interruptores inúteis, checavam seus celulares mortos e olhavam pelas janelas para uma escuridão inquietante, esperando que o mundo familiar reiniciasse. Mas ele nunca reiniciou. Enquanto o primeiro dia se arrastava para o segundo, a confusão se transformou em um pavor frio e rastejante. O silêncio não era mais apenas a ausência de som. Era uma presença. Era pesado. Ele te oprimia. Os serviços de emergência desapareceram. Os rádios eram estática. A internet, aquele vasto oceano de conhecimento e conexão, havia evaporado. De repente, e brutalmente, estávamos sozinhos, presos em nossas próprias casas, nossas próprias cidades, isolados de tudo e de todos que conhecíamos além da nossa rua. O choque inicial foi como um golpe físico, deixando todos atordoados e desorientados. As pessoas tentavam seguir em frente, fingir que era temporário, mas a verdade estava se instalando com a permanência arrepiante de uma geada de inverno. A era moderna havia morrido sem um sussurro. O mundo lá fora começou a mudar. Sem eletricidade, os sistemas que sustentavam nossas vidas desmoronaram. A água parou de correr das torneiras. Os banheiros não davam descarga. A comida em nossas geladeiras começou sua lenta e inevitável decomposição. Os primeiros dias foram uma estranha mistura de descrença e ações frenéticas e equivocadas. As pessoas esgotavam as baterias de seus carros tentando alimentar pequenos dispositivos, apenas para ficarem com blocos inúteis de metal. Compartilhavam boatos em sussurros nas esquinas, teorias malucas sobre erupções solares, ataques coordenados ou algum fenômeno natural desconhecido. Ninguém sabia a causa. Essa era a pior parte. O não saber era um monstro em si, alimentando o pânico crescente que começava a borbulhar sob a superfície do comportamento civilizado. No terceiro dia, o choque inicial havia se solidificado em uma nova e sombria realidade. O mundo que conhecíamos havia desaparecido. Isso não era um inconveniente temporário. Era o fim de uma era. A fina camada da sociedade começava a rachar, e por baixo, algo muito mais primitivo estava emergindo. O silêncio agora era pontuado por novos sons, o estilhaçar distante de vidro, o grito ocasional na escuridão, o choro solitário de um bebê. Estávamos à beira de um precipício, olhando para uma nova era das trevas. O choque havia passado. Agora, o verdadeiro teste havia começado. Sobrevivência. Não era mais um conceito de programa de televisão. Era a única coisa que importava. As cidades se transformaram. Antes faróis de progresso e luz, agora eram tumbas de concreto e aço. À noite, mergulhavam numa escuridão tão completa que parecia sólida, uma barreira física que você tinha que empurrar. A lua e as estrelas, antes escondidas pelo brilho da civilização, agora se tornavam os únicos guias celestiais. Mas sua luz era fria e impiedosa, projetando sombras longas e ameaçadoras que pareciam dançar e contorcer-se com vida própria. Os marcos familiares do lar, os arranha-céus imponentes, as praças movimentadas, tornaram-se silhuetas monstruosas contra o céu noturno. Não eram mais símbolos de conquista humana, mas lápides gigantes e silenciosas marcando a morte de todo um modo de vida. A cidade havia se tornado um novo tipo de deserto. O perigo espreitava em cada beco, sem luz, e cada porta escura.
Sem policiamento, sem câmeras, sem alarmes, as regras da sociedade se dissolveram. A confiança tornou-se uma moeda mais valiosa que o ouro, e estava em falta desesperadora. As pessoas aprenderam rapidamente que a maior ameaça não era a própria escuridão, mas o que se movia dentro dela. O desespero faz pessoas boas fazerem coisas terríveis. Os sons da cidade mudaram do zumbido da vida para os sons de sobrevivência e medo. O murmúrio suave da conversa foi substituído pelo arrastar de pés, o tinido agudo de uma lata que caiu, ou o som súbito e aterrorizante de uma janela quebrando. Cada ruído era uma ameaça em potencial. Você tinha que aprender a ouvir, a estar ciente do seu entorno o tempo todo. Os dias, surpreendentemente, tornaram-se o período mais perigoso. Na primeira semana, as pessoas se moviam livremente durante o dia, vasculhando, procurando respostas, mas estavam expostas, visíveis. Ficou claro que se mover na luz te tornava um alvo. Aqueles com más intenções podiam te ver, ver o que você tinha e te seguir de volta para o seu abrigo. Então, um novo ritmo emergiu do caos. As pessoas se tornaram noturnas. Aprenderam a se esconder durante o dia, a barricar suas portas, a ficar em silêncio e paradas em suas casas, esperando pela relativa segurança da noite profunda. A luz do dia, que antes trazia conforto e clareza, agora trazia apenas exposição e medo. Essa nova paisagem urbana exigia um novo conjunto de habilidades. Você tinha que aprender a geografia do seu bairro, não por placas de rua, mas por instinto e memória. Você navegava pelo toque e pelo som. Você aprendia quais edifícios eram estruturalmente seguros e quais eram armadilhas mortais. Você aprendia a se mover silenciosamente, a se tornar um fantasma em sua própria cidade. A metrópole, antes vibrante, agora era um ambiente hostil, uma selva de concreto onde os predadores eram seus próprios semelhantes. Sobreviver aqui não era sobre ser o mais forte ou o mais rápido, era sobre ser o mais inteligente, o mais silencioso e o mais invisível. A cidade era uma caçadora e todos nós éramos sua presa. O desafio mais imediato e brutal era a busca por recursos básicos. Água, a própria essência da vida, foi a primeira a acabar. As torneiras secaram no segundo dia e uma sede primordial se instalou. O pânico levou as pessoas a medidas desesperadas. Elas invadiram lojas para pegar água engarrafada, mas esse suprimento desapareceu quase que instantaneamente. Logo, a caça se voltou para fontes mais primitivas. As pessoas arriscavam suas vidas para coletar água da chuva dos telhados ou encontrar riachos e rios em parques, sabendo que a água provavelmente estava contaminada. Ferver tornou-se essencial, um ritual que separava a vida da doença e da morte. Encontrar uma fonte de água era uma vitória diária, uma pressão constante e corrosiva que ditava cada movimento. Comida foi a próxima grande crise. Supermercados, antes transbordando de escolhas infinitas, foram saqueados em dias. Tornaram-se cascas vazias, seus corredores repletos de embalagens rasgadas e dos fantasmas da abundância. Os enlatados foram os primeiros a ir, depois o macarrão seco e o arroz. As pessoas aprenderam a vasculhar, a procurar comida em lugares que nunca teriam considerado antes. Hortas comunitárias abandonadas, árvores frutíferas esquecidas em quintais. Até mesmo as ervas daninhas crescendo pelas rachaduras no asfalto eram examinadas para ver se eram comestíveis. Cada dia era uma corrida contra a fome. A fome roedora era uma companhia constante, uma dor surda que aguçava os sentidos e alimentava a busca desesperada pela próxima refeição. Sem eletricidade, voltamos à nossa ferramenta mais antiga, o fogo. E com o fogo veio a vela. Cera e pavios se tornaram a nova moeda. Uma única vela poderia significar a diferença entre tatear na escuridão absoluta e ter a capacidade de ver, cozinhar, ler, encontrar uma pequena medida de conforto.
As pessoas aprenderam a fazer suas próprias velas com gordura animal ou cera reaproveitada. Elas aprenderam a fazer fogueiras para se aquecer e purificar água, agrupando-se em torno das pequenas chamas como seus ancestrais faziam há milhares de anos. O fogo era luz, era calor, era segurança. Ele mantinha a escuridão opressiva afastada e fornecia um ponto focal para o pouco que restava de família e comunidade. Essa luta constante pela sobrevivência mudou as pessoas. Ela arrancou o não essencial e revelou o cerne de quem elas eram. Alguns se tornaram acumuladores egoístas, predadores que tiravam dos fracos. Outros descobriram uma capacidade de resiliência e cooperação que nunca souberam que possuíam. Eles formaram pequenos grupos unidos, juntando recursos e compartilhando os perigosos deveres de busca por suprimentos. Nesse novo mundo, você tinha que ser um caçador, um coletor, um catador e um defensor. Tudo ao mesmo tempo. Sua vida era medida não em dias ou semanas, mas de um gole de água limpa para o próximo, de uma pequena refeição para a próxima. Era uma existência brutal e exaustiva. Nesta nova era de escuridão, o medo se tornou o ar que respirávamos. Era um zumbido constante e de baixa intensidade de ansiedade que nunca realmente desaparecia. Medo do escuro, medo da fome, medo da doença e, acima de tudo, medo de outras pessoas. Cada sombra podia esconder uma ameaça. Cada som distante podia ser um perigo se aproximando. Esse medo nos forçou a um novo modo de vida, uma existência noturna. Nos tornamos filhos da noite. Durante o dia, éramos fantasmas, escondidos atrás de portas barricadas, ouvindo o silêncio, rezando para não sermos descobertos. Ser visto era ser vulnerável, ser um alvo para os desesperados e os cruéis. O sol, antes um símbolo de vida e esperança, tornou-se um arauto do perigo. Mas ao pôr do sol, uma estranha transformação ocorria. Sob o manto da escuridão absoluta, emergíamos. Movíamo-nos pelas cidades mortas como espíritos, nossos sentidos aguçados, nossos movimentos cuidadosos e deliberados. A noite era nosso escudo. Ela nivelava o campo de jogo, tornando mais difícil para os predadores avistarem suas presas à distância. Aprendemos a usar a escuridão a nosso favor, a viajar por caminhos invisíveis, a coletar suprimentos quando era menos provável que fôssemos observados. Em um mundo sem luz, a vela se tornou o nosso sol. Sua pequena chama bruxuleante era um farol de desafio contra a escuridão avassaladora. Um pequeno círculo de calor e civilização em um mundo que havia esfriado. Esse retorno a um estado mais primitivo teve um efeito colateral inesperado. Forçou as pessoas a se reconectarem. Sem telas para olhar ou distrações para nos consumir, restávamos apenas uns aos outros. Famílias e pequenos grupos de sobreviventes se amontoavam em torno de suas velas e fogueiras, compartilhando histórias, compartilhando medos, compartilhando o pouco de comida que tinham. Redescobriram o poder da voz humana, o conforto de um silêncio compartilhado. Nessas pequenas e frágeis comunidades, as primeiras sementes de uma nova sociedade começaram a brotar. A confiança, antes despedaçada, estava sendo lentamente reconstruída, um risco compartilhado e um ato de bondade de cada vez. Os laços forjados nesses tempos sombrios eram mais fortes do que quaisquer outros que haviam existido antes. Então, há esperança para a humanidade? Olhando para a chama de uma única vela, vendo os rostos daqueles que suportaram o inimaginável, a resposta tem que ser sim. Não é a esperança grandiosa e abrangente do velho mundo, a esperança da salvação tecnológica ou do progresso global. É um tipo de esperança menor, mais resistente e mais resiliente. É a esperança encontrada em uma refeição compartilhada, em uma corrida bem-sucedida por água, no riso de uma criança que momentaneamente esqueceu de ter medo. A humanidade foi posta de joelhos, despojada de seu poder e orgulho, mas ainda estamos aqui. Nos adaptamos, resistimos,
e sobrevivemos. Esta nova era das trevas é um teste terrível, mas na luz bruxuleante das velas, você pode ver o espírito inabalável que, eventualmente, nos guiará de volta à luz.